Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Deixa eu ver se o volume aqui não está meio baixo. Oh, o outro está bem alto. Tudo bem, Guilherme? Contigo, Eduardo? O Guilherme ficou de apresentar na segunda-feira, não pôde. Consegue fazer hoje, Guilherme, a apresentação? Sim, sim. Tá, vamos aguardar só uns minutinhos, de repente as colegas que estão acompanhando podem chegar daqui a pouco na sala aí. Vamos aguardar uns minutinhos. Sem problema. Eu vi que tu mandou uma versão modificada ali da demonstração. Sim, eu achei mais compreensivo. Tem que usar repetidas vezes, né, a relação de Stifel. Aquela do somatório me deixou. Não gostei, não me fiquei à vontade. Uhum. Não, tranquilo. É isso que eu te falei, a gente fazendo, né, as demonstrações com o raciocínio que a gente mesmo desenvolve, a gente acaba desenvolvendo, né, uma organização melhor. Então, isso Sem dúvida. faz parte do Processo. entendimento. Isso aí. Ah, pessoal, deixa eu comentar com vocês. Alguns de vocês responderam lá o questionário da avaliação intermediária das disciplinas ali, de graduação. Tem o Augusto Cardona, que é o coordenador do curso, conversou comigo, né, e pediu para eu dar um retorno, porque essa fase agora, que é a chamada etapa 1, na verdade, né, eles chamaram de etapa intermediária, a avaliação intermediária das disciplinas de graduação, que lá no final do semestre tem uma outra, né, e a turma aqui é pequena, ninguém fez assim nenhuma observação lá naquela parte final, então eu agradeço que vocês tenham participado, que eu sei que todo mundo é bastante ocupado com tarefas das mais diversas, né? Em cada disciplina tem tarefas de avaliação para entregar e a gente sabe que, no fim, fica todo mundo sobrecarregado, né? Então, eu vou procurar manter as aulas nesse formato, acompanhando ali pelo livro, né, as demonstrações, fazendo algumas atividades como exercícios, né? E até na aula de hoje eu penso em fazer depois eu vou divulgar ali oficialmente no Moodle, vai ter um outro exercício ali sobre essa parte de MDC que a gente vem calculando. Tá? O Eduardo também, né, Eduardo? Tu entregou lá no Moodle esse exercício? Entreguei, eu apresentei ele na quarta passada, né? Na, na quarta-feira passada? Em relação ao aquele trabalho anterior, né? Tá, tu fez a apresentação, sim, tu fez aquela que tinha uma diferença lá na multiplicação, né? Isso, Isso, é. Então tá, foi tu, aí foi tu, a Bruna e a Gabriela que apresentaram, é. Uhum. Ah, tá, então tá. Beleza. Então tá, bom, Guilherme, já são 9h06, acho que a gente pode iniciar, eu vou te transformar aqui em co-anfitrião, aí tu pode te organizar aí para compartilhar o material, né? Aí quando tu tiver disponibilidade, a gente pode começar então. Uhum. Foi? Tá iniciando o compartilhamento. Agora sim. Pode seguir então, Will.
Tá, vamos lá. Eu tinha que apresentar fazer a demonstração de A mais B na N, né? Então eu achei pertinente no início de fazer a definição do que é o número binomial ali, que a gente usa nas combinações, né? De N, K, K, e também eu fiz a demonstração da relação de Stiefel, que acho que o pessoal todo já trabalhou e já sabe, né? A gente só achei pertinente botar, enfim. A gente não precisa falar dela agora, né, professor? Não, essa aí digamos, um pré-requisito, até no livro o autor menciona que ela pode ser demonstrada antes, mas não, tá ok, acho que é uma boa lembrança. Tá. Então, estava aqui, eu tinha que provar A mais B na N, né? E o N tomado 0 a 0, vezes o A na N, mais o N 1 a 1, e assim por diante até o N a N elevado vezes B na N, né? Bom, a primeira coisa que eu coloquei aqui como... Aparece o mouse aqui mexendo? Sim, sim, aparece Tá, uma pronto. cruzinha assim, meio teus parentes, mas aparece. Isso. Eu coloquei para deixar claro que o zero fatorial é 1, né? Aí a gente colocou a partir daqui da forma do número binomial como n fatorial, zero fatorial e n menos zero fatorial, né? Então a gente tem que colocar o zero fatorial comum por definição, então a gente conclui ali que nesse primeiro vai ficar n fatorial dividido por 1 vezes n menos zero fatorial, que é o n fatorial. Então o n tomado 0 a 0 é igual a 1, né? E o n tomado n a n também, porque o zero aparece nas duas, né? Então tinha que deixar um pouco claro aí que o zero fatorial era o 1, né? Então a gente mostrou isso aqui também. O arquivo está riscado, né, professor? Naquela apresentação que eu fiz para ti por vídeo, eu risquei e acabei salvando, né? Mas acho que vai dar para entender. Não, mas tá tranquilo, dá para entender. Então a gente usou eu trabalhei com a base. Bom, como todo mundo fez na indução também, né? Todo mundo testou pro 1, testou, supôs o N, o K correto, e depois foi pro K mais 1, né? Eu fiz a base com N igual a 0, A mais B igual a 0, elevado na 0, né? E eu achei um pouco estranho até, então eu fui lá e coloquei o N igual a 1 também. Bom, A mais B elevado a 1 é A mais B, né? A gente sabe, então a gente toma como correto. Então eu botei que funcionava para o 0 e para o 1 e trabalhei depois com a hipótese de indução. Daí tu troca para o K, né? E supõe ela verdadeira. E daí começa, enfim, a demonstração, né? Essa parte aqui que eu coloquei que era importante colocar, ó, porque ela aparece aqui, ó. No primeiro termo do A mais B na K, aparece o K tomado 0 a 0 e no último o K tomado KK, né? E ambos são 1. Bom, supondo que A mais B na K é verdadeira, a gente tem que provar que vale para K mais 1, né? Então, o que a gente faz? O que eu fiz aqui? Eu peguei esse A mais B na K que eu supus verdadeiro e multipliquei por A mais B, né? Multiplicando ele por A mais B, ficou A mais B na K mais 1. Então, primeiramente eu fiz a distributiva desse A, multiplicando esse A mais B na K, e foram aparecendo os termos aqui, ó. Onde estava A na K, acabou aparecendo K mais 1, né? Onde estava a K menos 1, acabou aparecendo o A na K. E assim por diante, né? E depois eu fiz toda a distributiva para o B, né? Só que daí eu reagrupei de uma forma diferente, que fosse e facilitasse para a soma, né? Quando, por exemplo, eu multiplico esse B aqui pelo A na K, ele vai aparecer o K tomado 0 a 0, A na K B. Então, em vez de eu botar ele aqui na primeira, ou dar uma continuidade horizontal para minha soma, eu já coloquei ele embaixo aqui para a gente conseguir enxergar, ó, que a gente tem o A elevado na K vezes B nos dois termos. Então, os termos a gente vai acabando agrupando eles, né? A partir que eles vão aparecendo,
E aqui a gente consegue usar a relação de Stiefel, que foi o que eu consegui, o que eu resolvi demonstrar lá em cima, mas que todo mundo já, teoricamente, já conhece, né? Então, surgiu esse primeiro termo que eu não tenho com quem somar, e esse último termo também, ó, porque a anterior, o A mais B na K, ó, ele acabava com B na K. Aí no último termo, quando eu multipliquei pelo B na distributiva, ele apareceu o BK mais 1, que é um termo que não existia também, né? Então, aqui, trabalhando na relação de Stiefel, o que eu fiz? Ó? O K tomado 1 a 1 e o K tomado 0 a 0, ele acabou ficando K mais 1 tomado 1 a 1, né? E aqui é a mesma coisa. Então, são sucessivas utilizações da relação de Stiefel, né? Mas, aqui foi onde eu me atrapalhei um pouco, até comecei depois a pesquisar e fui ler um pouco mais, que daí sim eu me dei conta, né? Que esse K 0 a 0 ele não podia estar aparecendo aqui, ó. Porque quando eu estava botando o A mais B na K, ele já aparecia o K mais 0 o K tomado 0 a 0. Mas eu tinha que aparecer o K tomado 1 a 1. Que daí aí veio o pulo do gato, né? Que o K 0 a 0 é igual a 1, né? Que nem eu já mostrei lá em cima. E o K mais 1 tomado 0 a 0 também é igual a 1. Então eu posso fazer essa troca, né? Do K0 eu acabo trocando para K mais 1 tomado 0 a 0, certo? E a mesma coisa lá no último, né? Onde eu tinha o K tomado KK, eu consigo trocar. Como o K tomado KK é 1 e o K mais 1 também é 1, eu posso trocá-los e aparece também o K mais 1. Então tá demonstrado, né? E uma coisa que o professor pediu para eu acrescentar, que eu achei bem legal também, que trazer alguns exemplos, né, professor? Isso. Isso daí eu acrescentei até, não fiz hoje de tarde. Bom, o nosso clássico ali, né, o A mais B ao quadrado, né, que é o A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, aparece bem direitinho, ó. Isso. É o 2, 0, 0, aí fica o A ao quadrado vezes o B na 0, né? O coeficiente do A vai descendo, não é? É o A2, depois A1, depois A0, e o do B vai subindo, né? O B0, B1 e B2. E a gente tem aqui o 2 tomado 0 a 0, 2 tomado A1, 2 tomado 2 a 2, né? Isso aí é o nosso clássico, né? Acho que é no sétimo ano que a gente vê isso, né? Lá na escola. Aí eu peguei o A mais B 4 a 4 aqui, ó. O A mais B na quarta potência, desculpa. Então vai ficar o 4, 0 a 0, 4, 1 a 1, 4, 2 a 2, 4, 3 a 3 e o 4 tomado 4 a 4. Aí aquela coisa, o A na 4, A na 3, A na 2, A na 1, e aqui seria o A na 0, né? Aqui é o B0, B1, B2, B3, B4, e assim vai indo. O primeiro pega o seu expoente máximo e vai diminuindo, e o segundo começa do 0 e vai subindo, né? Aqui eu até troquei a ordem. Aqui eu fiz de um pouquinho diferente, ó. Eu já coloquei o A e o B diferente, só de X e Y, certo? Para a gente ter uma noção um pouquinho de como vai mudando as coisas, mas na realidade não é muito diferente, né? A gente toma o A, aqui em vez de X eu tomei como 2X e o B tomei como 3Y, mas tu faz a mesma coisa, né? Fica o 2 na X, na 5, na 4, na 3, e assim por diante. A única coisa que tem que ter cuidado é que não é apenas a variável aqui que vai elevado na 5, né? O coeficiente também vai, né? E outra aplicação legal, assim, de trabalhar, essa aqui, ó, eu peguei e botei para potências muito altas, a gente não tem como fazer, né? Fica inviável ficar fazendo manualmente tudo, então a gente, pelo termo geral, a gente consegue achar qualquer termo do binômio, né? Então, peguei esse exemplo aí, inventei. 15º termo de 2x mais 3 elevado na 20. Então, assim, ó, a gente pega o termo geral, o termo de P mais 1 é tomado N P a P, A, N menos P, B na P, né? Então, se eu quero o 15º termo, conforme o problema aqui, ó, eu transformo ele em 14 mais 1, então eu tomo ele 20, 14 a 14, né? Aí 2 na X, aqui fica N menos P. 20 menos 14 e vezes o 3 na 14. Claro, aí tem que desenvolver, eu não desenvolvi porque aqui é o 20, 14 a 14 está aqui a combinação dele, né? 2x na sexta potência e 3 na 14. Eu não botei porque daí ficaria um número muito grande, né?
E outra coisa que eu achei interessante de falar é da simetria dos coeficientes, né? Porque vamos pegar esse exemplo aqui, ó, por exemplo. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho um 5 0 a 0, né? Que é 1, certo? Aí esse aqui é 1 também, o 5, 5 a 5. Aí o 5, 1 a 1 tem o mesmo valor do 5, 4 a 4, né? Por causa das combinações complementares, né? Então acaba aparecendo esse binômio aqui, né? Essa combinação, né? Porque, claro, aqui, por exemplo, está multiplicando por 2 também, então vai alterar o valor numérico, certo? Mas se tu tiver os dois coeficientes e 1, eles vão aparecer direitinho aqui, ó. Esse aqui é 1, esse aqui é 1, esse aqui é 4, esse aqui é 4, esse aqui vai ser 6, né? Há uma simetria. Não sei se ficou claro aí o que eu quis dizer. Sim, sim. É isso aí. Isso aí. Essa propriedade das combinações complementares, elas decorrem daquela definição inicial ali, né, que tu apresentasse, né, Guilherme? Sim, sim, sim. É bem interessante isso. E lá no próprio triângulo de Pascal também a gente vê, né, direitinho Sim, claro. a simetria ali das... Isso é bem importante porque nesses desenvolvimentos, o fato dos coeficientes serem simétricos, né, tu só precisa fazer até a metade, né, digamos, da linha, depois ele só né, tem um espelhamento ali, então isso minimiza o esforço. Né? Sem dúvida. Uhum. Mas é isso aí. Então tá. Valeu. Não, ficou... só volta ali, Guilherme, aquela organização que tu fizesse da relação de Stifel ali, ó. Na outra página. Isso, aqui, ó. Isso aqui ficou bom, né? Porque daí tu vê direitinho que o que tu tá fazendo é usar a propriedade distributiva e agrupando os termos semelhantes, né? E como eles têm esses coeficientes aqui que tu aplica sucessivamente a relações de Stifel, tu transforma todos esses números combinatórios que tem o K aqui na linha na parte superior, né? Todos eles aqui, eles transformam em K mais 1, né, na parte superior. Que é o objetivo aí nesse caso. Exatamente. Tá bom. Tá bom? Beleza. Valeu. Então tá, pessoal, é isso aí. Eu acho que todos vocês que já apresentaram, né? Eu acho que tu tem que encerrar o compartilhamento aí, Guilherme. Tô tentando. Tá. Vai ali no... Tem uma coisinha que é meio amarelinha, assim, eu acho, ou vermelho. Na parte inferior da... Isso. Oi? Isso, aham. Então, assim, né, pessoal, essa experiência eu acho que é importante vocês exercitarem, assim, de fazer uma demonstração de uma propriedade não somente por escrito, né, porque quando a gente faz por escrito a gente desenvolve certas habilidades, né? Mas quando a gente tem que expressar assim, com as próprias palavras, uma demonstração, a gente desenvolve outras habilidades. Isso é bastante interessante, né? Ajuda a gente a compreender melhor as demonstrações, né? E bom, né, para quem vai ou já está, né, exercitando a atividade de professor, acho que vai ajudar vocês na formação aí como futuros professores. Então eu que agradeço aí a disposição de vocês em apresentar estas demonstrações. Eu até comentei aqui, Guilherme, com o pessoal na segunda-feira, que eu acho que o Eduardo, não sei se tu acompanhou ali segunda-feira, Eduardo, na aula de segunda-feira que eu comentei. Segunda não. Que eu noto que hoje o Guilherme até também usou essa expressão. Quando a gente faz o desenvolvimento da demonstração por indução, né, nessa forma ali, que, bom,
Tá, começou com, vamos considerar, começou com N igual, tá? Então A mais B elevado na 1, é A elevado na 1 mais B elevado na 1, né? E aí que são aqueles números combinatórios, tá ok. Quando a gente faz a hipótese nesse caso, eu pelo menos, eu comentei isso, né? Eu considero assim, olha, eu vou supor que a propriedade é válida para N, né? E a partir disso eu vou demonstrar que é válida para N mais 1. Então eu notei que hoje tu usou também o termo, eu vou substituir o N por K e depois o... Por que isso eu tenho uma curiosidade, tu viste também demonstrações usando essa terminologia? Que tu usa aqui o N igual a K? Eu não sei se eu... Na realidade, assim, a maioria das vezes que a gente lê, assim, as pessoas trocam a variável. Eu nunca entendi muito bem por quê, não. Não tem necessidade, né? Não faz muito sentido, né? Mas eu nunca entendi, mas em vários lugares tem essa troca, né? Ah, é? Sim, sim. Pois é, eu não sei, na realidade não sei por quê. Eu nunca entendi. Porque, na verdade, né, o princípio da indução, numa das formas, né, que ele tem é demonstrar que a propriedade é válida para um primeiro valor de n, pode ser n igual a 1, n igual a 2, tem algumas propriedades que começam com 2 ou com 3, né, mas vamos supor, tá, provou que vale para n igual a 1, supõe que ela é válida para n e daí prova que ela é válida para o sucessor do n. Eu aprendi assim e estou acostumado a usar essa nomenclatura, por isso que me chamou a atenção, né? Porque, claro, não é que esteja errado, eu só não vejo... Não faz muito sentido, né? Porque substituir ele por K, né? É a mesma coisa. Né? Mas tudo bem. Mas isso é engraçado também, né? Porque, tu vê, conforme eu te disse, eu não vejo muito sentido, mas eu estava fazendo igual. Uhum. Então, às vezes a gente vai fazendo umas coisas de forma mecânica, né? Sim, que a gente... E depois que instala no HD ali, fica difícil. Exatamente. Não, eu entendo isso. É que nem aprender a dirigir, né? Eu comento aqui com meus filhos, assim, que eu aprendi a dirigir antes de ter a carteira, né? E hoje é difícil as pessoas... né, conseguirem fazer isso. Geralmente as pessoas têm que fazer um curso e aí aprendem a dirigir no curso e depois faz o teste para obter a carteira. Né? Eu já sabia dirigir quando eu fui fazer a carteira. E aí, claro, eu tinha os vícios de quem aprendeu sozinho, né? Sim. Então eu acho que talvez essa cultura ela tenha surgido em algum momento e aí vai passando de um para outro, né? Não está errado, eu só vejo que digamos, um pouco de desperdício de energia, né? Mas, tá bom? Mas tudo bem. Pessoal, então, assim, eu vou comentar com vocês aqui, ó. Como a gente já fez, né, uma avaliação essa individual e a gente está com eu olhei lá no Moodle, no sistema de atos, a gente tem poucos registros de notas e tal, a gente precisa fazer isso, né? A gente está no final do mês de outubro, praticamente. Então, eu bolei um exercício bem simples sobre o cálculo do MDC e a combinação linear, né, que representa o MDC, que a gente viu alguns exemplos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, deixa eu abrir o arquivo e depois eu compartilho, tá? Quero localizar aqui. Compartilhar aqui. Ó, então é isso aqui, ó. Então eu peço aqui no exercício para calcular o valor do MDC, né, e determinar aquela combinação linear nos inteiros, tal que o AR mais o BS é igual a D, tá? E determinar o ideal, que é o resultado da soma do ideal AZ com o ideal BZ. Então, para cada um de vocês, eu defini um par de valores. Por exemplo, a Bruna, né, tem que calcular o MDC de 620 e 180. O Eduardo, o MDC do 1200 e do 36. E o Guilherme, o MDC do 920 e do 120.
usando aquele algoritmo de Euclides que está ali apresentado no livro texto. Tá? Não sei se vocês têm o livro em mãos aí, mas aqui na minha versão é a página... Deixa eu ver aqui. A página 24, tá? Tem lá o algoritmo de Euclides. Vai fazendo divisões sucessivas, né? Aí calcula o MDC e depois usa essas divisões, essas operações para achar a combinação linear que satisfaz essa condição aqui, ó. Então esse é o exercício, tá? Vai estar disponível no Moodle ali no final da aula. Não sei se vocês têm alguma pergunta aqui. Tranquilo, pessoal? Então, nas aulas anteriores, né, eu venho falando sobre os ideais, né, que são esses subconjuntos contidos no conjunto dos números inteiros, né, formados pelos múltiplos inteiros de um determinado número. Por exemplo, o que é o ideal 2z? São os múltiplos inteiros de 2. São esses números aqui, né? Vem lá do menos infinito, os números pares, negativos, menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, e vai embora. Tá? Os múltiplos de 4, dentro do conjunto dos números inteiros, vem lá do menos infinito, menos 8, menos 4, 0, 4, 8, etc. Então vejam que todo número que é múltiplo de 4 também é múltiplo de 2. Mas a recíproca não é verdadeira, né? Tem múltiplos de 2 que não são múltiplos de 4. Por exemplo, o 6 não é múltiplo de 4. Então, o 4z, ele está contido no 2z. Né? E entre o 2z e o z, não tem nenhum. Né? Não tem nenhum ideal intermediário entre o 2z e o z. Tá? Então, nesse sentido, o 2z é chamado de um ideal maximal, né? Porque ele é um ideal que, entre ele e o conjunto dos números inteiros, não tem nenhum intermediário, digamos assim. Tá? Não sei se ficou claro aqui a definição. Né? Isso é uma definição lá do livro. Né? Isto é um ideal, é um conjunto, né, que está contido nos inteiros, tá? E qualquer outro ideal que contenha este conjunto aqui é o próprio conjunto dos números inteiros. Né? Certo? Então, já o 4z, ó, então a gente pode dizer assim, então podemos dizer que o 2z é um ideal maximal, mas o 4z não é. Certo? Porque existe um ideal que é o 2z, que contém o 4z, e esse ideal 2z é um ideal intermediário, né, entre o 4z e o z. Tá? E, digamos assim, o z é o maior de todos, né? Certo? É o conjunto universo. Né? Então, o 4z é um ideal que não é maximal, porque ele tem um que é maior do que ele e é menor do que o universo, que é o z. Né? Já o 2z, ele é um ideal maximal porque entre ele e o conjunto universo não tem nenhum intermediário. Ok? Então essa é a ideia, né, do significado do ideal maximal. Então aqui no livro, na página 26, tem um teorema que relaciona, então, os números primos com
classificação, tá, dos ideais em ideais maximais, né? Então, o teorema 2.9 diz assim, ó, se o P é um número inteiro e o ideal J formado pelos múltiplos inteiros de P, então as seguintes condições são equivalentes. O P é um número primo e o J, que é o P vezes Z, é um ideal maximal em Z. Então essas duas condições são equivalentes, né? Dizer que o P é um número primo significa dizer que este ideal aqui é um ideal maximal e vice-versa, né? Se o ideal P vezes Z for maximal, é porque o P é um número primo. Bom, então lembrando, né, o que é um número primo? No caso dos números inteiros, essa classificação de números primos, ela diz respeito aos divisores de um determinado número, né? Então, os divisores de um número primo são o mais ou menos 1 e um número primo P, né, tem os seguintes divisores, mais ou menos 1 e mais ou menos P. Então, por exemplo, o número 2, né, o número 2 é um número primo, porque os divisores desse número são mais ou menos 1 e mais ou menos 2. O número 3 é um número primo, porque os divisores são mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Já o número 4 não é um número primo, porque além do mais ou menos 1 e do mais ou menos 4, ele tem divisores diferentes, que são o mais ou menos 2. Então, quando um número admite um divisor que é diferente de mais ou menos 1 e mais ou menos ele mesmo, é porque ele não é primo, né? Se a gente considera só os positivos para facilitar, né, o entendimento, né? Então, um número positivo é primo se os únicos divisores deste número forem ele mesmo e 1, né? Certo? Então, o P igual a 1, ele não é considerado um número primo, né, porque na definição a gente, né, supõe que um número P maior que 1, pertencente aos inteiros, é um número primo se, né, essas condições forem satisfeitas. Os divisores são mais ou menos 1 e mais ou menos P. No caso dos números positivos, então, os números inteiros positivos são chamados de números primos se os divisores do número P forem o 1 e o próprio P, né? Com o P diferente de 1. Né? Então, dos números positivos que a gente conhece, né, os mais próximos de 1, a gente tem aquele crivo de Eratóstenes, né, que é uma sequência de números primos, por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, né? Então tem lá uma sequência de números que a gente sabe que são números primos, né? E à medida que os números vão aumentando de tamanho, é mais difícil, né, a gente identificar e testar se um determinado número é primo, né? Eu já comentei com vocês aqui, né, que existem pessoas que trabalham com isso. Eu até mostrei na aula passada, né, aqueles primos de Mersenne, que são números, né, com uma quantidade absurda de algarismos. Tem algumas publicações na internet, tem um pessoal ali do INPA que estuda os primos de Mersenne. É uma área de atuação bem forte ainda, né, neste momento. Então eu vou voltar aqui ao teorema. Quero demonstrar que se o P for um número primo, então o ideal J, formado pelos múltiplos inteiros de P, é um ideal maximal, tá? Então vamos supor que o P é um número primo e J é formado pelos múltiplos inteiros de P. Então o J, vamos aqui vou tirar essa expressão aqui. Vamos provar que o J é um ideal maximal em Z. Então vamos supor que I seja um ideal de Z que esteja, ó, entre o J e o Z, tá? Então eu vou mostrar aqui que se isso acontece, esse ideal aqui, que é o I, ou ele vai ser igual a J, ou ele vai ser igual a Z. Bom, então todo ideal, isso é uma propriedade que nós já vimos lá anteriormente, todo ideal do conjunto dos números inteiros é um ideal principal, isto é, ele é formado pelos múltiplos de um determinado número, tá? Então este ideal I, ele é formado pelos múltiplos de um determinado número n, pertencente aos inteiros. Então existe algum n pertencente aos inteiros
tal que o I é formado pelos múltiplos inteiros de N. Então a gente escreve que o I é igual a N vezes Z. Ora, todo número pertence ao ideal gerado por ele mesmo. Então o P pertence ao P vezes Z, que por sua vez está contido em N vezes Z. Então, o P ele é um múltiplo de N. Né? Ou seja, existe um K pertencente a Z, tal que o P é igual a N vezes K. Ou seja, o N é um divisor de P. Mas como o P é primo, né, ou o N é mais ou menos 1, ou o N é mais ou menos P. O número primo, por definição, tem esta propriedade. Então, se o N for mais ou menos 1, né, o I vai ser igual ao conjunto dos números inteiros, né, porque os múltiplos inteiros de 1 são todos os números inteiros. E se o N for igual a mais ou menos P, aí o I é igual a J. Né? Se o N for igual a P, então o N já por hipótese, né? Então o I é igual a J, e o J, portanto, é um ideal maximal contido no conjunto dos números inteiros. Tá? Então, dito dessa forma, se o número P é um número primo, este ideal aqui é um ideal maximal, isto é, entre ele e o conjunto universo, né, que eu comentei com vocês, que o Z é o conjunto universo, entre um ideal gerado por um número primo e o próprio conjunto dos números inteiros, não tem ninguém, digamos assim. Tá? Então isso vai valer para o 2, vai valer para o 3, vai valer para o 5, vai valer para o 7. Né? Se eu pego, por exemplo, o conjunto dos números inteiros que são múltiplos de 3, né? Tem algum ideal diferente do conjunto dos números inteiros que contenha este conjunto formado pelos múltiplos de 3? Não, não tem, porque o 3 é um número primo, então esse ideal é um ideal maximal contido no conjunto dos números inteiros. Tá? Então, entre ele e o Z não tem ninguém. Agora vamos supor o contrário, vamos supor que o conjunto J igual a P vezes Z, isto é, o conjunto dos múltiplos inteiros de P, seja um ideal maximal no conjunto dos números inteiros. Tá? Então eu vou considerar o D um divisor de P. Certo? Como eu quero mostrar que o P é primo, né, eu vou lá no final concluir que esse D é mais ou menos 1 ou mais ou menos P. Então o P é igual a D vezes B, onde o B é um número inteiro desconhecido. Tá? Então nós vamos provar que ou o D é mais ou menos 1, ou o D é mais ou menos P. Como o J é igual a P vezes Z, que é diferente de Z, porque o J é um ideal maximal, né, segue que o P é diferente de mais ou menos 1. Tá? Então o ideal gerado aqui por este conjunto aqui, ó, por esse elemento, ele não é o conjunto dos números inteiros, porque ele é um ideal maximal. Portanto, o P não pode ser nem 1 nem menos 1. O P é diferente de menos 1. Então, o P é igual a D vezes B. Né? Ora, então esse ideal aqui, ó, formado pelos múltiplos, vamos botar ali na outra linha, pelos múltiplos inteiros de D, ele estará como o D é um múltiplo de P, ele vai conter o J. Tá? Porque, imagine, é como aquela situação que eu falei ali, né? O 2Z contém o 4Z. Né? Certo? Porque o 4 é um múltiplo de 2. Né? Então, todos os múltiplos de 4 são múltiplos de 2. Né? Então, esse conjunto gerado pelos múltiplos de D será um ideal que vai ter a seguinte propriedade. Ele é um ideal contido em Z e que contém o J. Tá? Então, como o J é maximal, tá, vai acontecer ou uma coisa ou outra. Ou o I vai ser igual a J, ou o I vai ser igual a Z. Tá? Porque entre o ideal maximal e o conjunto dos números inteiros não pode haver nenhum ideal próprio. Tá? Então, esse ideal aqui, ó, I, que, né, ali na formulação, no desenvolvimento do raciocínio, eu provei que ele contém o J e ao mesmo tempo ele está contido no conjunto dos números inteiros, né, porque todo ideal em Z está contido em Z. Então, como por hipótese o J é um ideal maximal, significa que ou o I
é igual a J, né? E neste caso aqui, ó, eu vou desenvolver um raciocínio, ou vai acontecer do I ser igual ao conjunto dos números inteiros, tá? Então, na primeira possibilidade, vamos imaginar que eu tenho essa possibilidade aqui, ó, né? Que os múltiplos inteiros de P formam o ideal que é o igual aos múltiplos inteiros de D. Ora, o D, ele pertence a este conjunto dos múltiplos de P. Então, o D é igual a P vezes A, é um múltiplo de A, né? Então, eu substituo, né, porque a gente já sabe ali, ó, que o P é igual a D vezes B, eu tenho que P é igual a P vezes AB, né? Porque eu substituo, olha aqui, ó, o P é igual a D vezes B, né? Certo? Então, eu substituo aqui, ó, nesta igualdade, né, o P, que é igual a D vezes B, ó, no lugar desse D que aparece aqui, ó, eu vou substituir por P vezes A. Então, eu terei que o P é igual a P vezes A vezes B. E como o P é diferente de zero, eu posso cancelar aqui, né, o P. E aí eu vou concluir que o A vezes B tem que ser igual a 1. Mas como o A e o B são números inteiros, né, pessoal? Se vocês pensarem assim, quais são os números inteiros que podem resolver esta equação aqui, ó? Somente os valores de 1 e menos 1, né? Nos inteiros, se um produto de dois números é igual a 1, eu só tenho duas soluções, 1 vezes 1 e menos 1 vezes menos 1, né? Então, se o A for mais ou menos, se o A for 1 e o B for 1, eu vou concluir que o P é igual a D, né? E se for menos 1, o D vai ser menos P. Então, em qualquer caso, o D vai ser mais ou menos P. Portanto, né, o P é um número primo, né? E na segunda possibilidade, se eu tiver que o I, desculpe, é igual, que é formado pelos múltiplos inteiros de D. Se esse ideal aqui for igual a Z, segue imediatamente que o D é igual a menos 1, né? Assim, os únicos divisores do número inteiro P são mais ou menos 1 e mais ou menos P, portanto, o P é um número primo, né? Então, isso demonstra que estas duas propriedades aqui são equivalentes. Então, olhando, né, os exemplos, né, então, exemplos, né? Os ideais, por exemplo, 2Z, 3Z, 5Z, 7Z, 7Z, são ideais maximais. Por outro lado, se eu pegar o ideal 4Z, né, o 6Z, o 8Z, são ideais que não são maximais. Bom, pessoal, aqui eu vou comentar com vocês a demonstração do próximo teorema, né, que diz que o Z é um domínio fatorial, e isso significa que todo número inteiro não nulo, né, ele pode ser escrito como um produto de fatores primos, né? Então, todo número inteiro não nulo pode ser escrito na seguinte forma: é o número U, onde U é mais ou menos 1, né? Se o N é positivo, vai ter um menos, se o N é positivo, vai ter um mais aqui, né? Se o N é negativo, vai ter um menos. Então, eu coloco mais ou menos 1 aqui na frente e multiplico por fatores primos, P1, P2, etc., P índice K, em que esses números primos são ordenados, né? O P1 é menor ou igual a P2, que por sua vez é menor ou igual a PK. Porque eles podem ser repetidos, né? Tem certos números que têm repetição, por exemplo, o 12, né? O 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Então é como se fosse 2 vezes 2 vezes 3. Né? Certo? O
sei lá, o 30, né? O 30 é 2 vezes 3 vezes 5, então não tem repetição, né? Mas já o 24, né? 2 ao cubo vezes 3, então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então, às vezes há repetição, às vezes não há, né? O 36, que é 4 vezes 9, é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, né? Então, às vezes há repetição não. Mas a gente sempre pode ordenar aqui, ó. E essa forma de fatorar os números inteiros, em produto de fatores primos, ela é única. Ela é muito importante porque ela permite, a partir deste fato, né, permite calcular tanto o EBDC, que é o máximo divisor comum, também através dessa propriedade. Além do algoritmo de Euclides, é possível fazer dessa forma aqui. E também é possível calcular o MMC, né, fazendo-se a decomposição dos números inteiros como produto de fatores primos. Então, antes de ver a demonstração, ó, que eu comentei com vocês aqui, né, é importante sempre a gente fazer alguns exemplos, né, o 120, 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Então, veja que se eu fosse escrever, né, como produto de fatores que podem ter repetição, né, eu posso escrever desta forma aqui, né, pessoal? Aqui é a mesma coisa. O 820 é 2 vezes 2 vezes 5 vezes 41. E assim por diante, tá? Bom, então como é que se demonstra esse teorema? Eu vou seguir a demonstração do livro. Então, o autor sugere, e acho que é uma boa fazer a demonstração dessa forma, usando a segunda forma do princípio da indução, e não a primeira. Então, vamos supor que o n seja positivo, tá? Então, para que daí tu elimina os negativos aqui na demonstração, porque os negativos seria botar só um sinal de menos, né? Então, vamos imaginar aqui que eu quero demonstrar para os positivos, então, que todo número natural, isto é, todo inteiro positivo, é um produto de fatores primos, P1, P2, etc., P vezes P índice K, onde o P1 é menor ou igual a P2, que é menor ou igual a P3, que por sua vez é menor ou igual a etc., menor ou igual a PK. Né? Então, a demonstração por indução. Vamos imaginar que o n seja igual a 1. Né? Ora, se o n for igual a 1, né, quantos primos tem aqui? Não tem nenhum. Né? Então, o K vale 0, não tem nenhum primo, né? E o U vai ser igual a 1. Então, essa igualdade aqui é verdadeira, né? Supondo que o U seja igual a 1 e o K é igual a 0. Né? Simplesmente fica 1 igual a 1. Né? Então, o que diz o princípio da indução? A gente pode supor que para todo número inteiro m menor que n, a propriedade é válida. Né? E é como se eu fizesse assim, né? Eu fixo lá um número n, né? e vou chegando ali perto. Né? Eu vou dizer, olha, para todos os valores naturais menores do que n, a propriedade é válida. E aí eu vou mostrar que vai valer para n também. Aí eu vou indo, né? Isso acaba fazendo com que a propriedade seja válida para todos os números naturais, né? Até o infinito. Né? Então, suponha que seja válida para todos os números inteiros m maiores ou iguais a 1 e menores do que n. Então, todo número que satisfaz esta condição aqui, ó, destacar em tela, vou destacar aqui. Todo inteiro m maior ou igual a 1, menor que n, pode ser escrito como produto de fatores primos. Então, suponhamos que n não pode ser escrito como produto de fatores primos. Ora, quando o número... Se esse número não pode ser escrito como um produto de fatores primos, ele não é primo, né? Se ele for primo, ele é um produto de fatores primos. N igual a P1, por exemplo, é um caso particular. Agora eu estou dizendo que eu estou fazendo uma hipótese que ele não pode ser escrito, então ele não pode ser primo. Então ele tem que ter divisores. Né? Ele tem que ter divisores D e D', né? Isto é, o N tem que ser igual a D vezes D', e esses dois números, D e D', são menores do que N. Né? Porque vejam, se um número não é primo, né, ele tem que ter divisores menores do que ele. Né? Por exemplo, o número 12.
Por que ele não é primo? Porque ele tem divisores menores do que ele mesmo, os 6 e os 2. Né? 6 vezes 2 resulta igual a 12, e o 6 e o 2 são menores do que 12. Né? Já o 17 não tem. Né? Não tem dois números menores do que 17 que podem ser multiplicados, o resultado seja igual a 17 dentro do conjunto dos números inteiros. Né? Então, esses números D e D', obrigatoriamente, eles têm que ser menores do que N. E aí eu uso a hipótese de indução. Ó. Ora, para números menores do que N, eu posso fazer a decomposição. Então, o D, pela hipótese de indução, o D vai ser um produto de fatores primos Q1, Q2, QR, onde o Q1 é menor ou igual a Q2, que por sua vez, etc., é menor ou igual a QR, e o D', que está destacado em tela, é o produto Q1' vezes Q2' vezes o QS', onde o Q1' é menor ou igual que o Q2', etc., menor que o QS', são números primos positivos. Todos esses números primos usados aqui, ó, na decomposição do número D e na decomposição do número D', são números primos positivos. Então, eu vou substituir, né? O N vai ser o produto D vezes D', ou seja, o Q1 vezes o Q2 vezes o QR, multiplicado pelo Q1', multiplicado pelo Q2' e multiplicado pelo QS'. Acontece que esses fatores aqui, ó, são todos números primos. Então eu posso reordenar esses números primos. Vamos supor que o Q1' e o Q1 sejam fatores iguais a 2. Né? Então eu coloco todos eles, os dois lá para frente. Vamos supor que o Q2 e o Q2' sejam iguais a 3. Eu coloco lá depois o 2. Então eu vou reordenando, né? Certo? E aí eu vou ter que o N é um produto de fatores primos P1, P2, PK, onde o K é R mais S, é um número qualquer, e o P1 menor ou igual a P2, etc., menor ou igual a PK, né, que eu faço por esta reordenação, já que dentro do conjunto dos números inteiros eu sempre consigo ordenar os números. Né? É sempre possível classificar se um número é menor ou igual que outro. Tá? Então isso prova, né, que todos os números naturais são produtos de fatores primos, certo? Não necessariamente distintos, né? Que não satisfaz está garantido por essa condição aqui. Então, tu pode ter primos repetidos, como os exemplos que a gente viu anteriormente. A unicidade, né, nessa demonstração, tá, pessoal, eu não vou fazer aqui, eu vou indicar a leitura no livro, porque tecnicamente aqui é bastante trabalhosa a parte escrita aqui para processar o texto. Tá? Então eu não vou fazer aqui a discussão da demonstração aqui na aula. Por quê? Porque eu quero discutir com vocês, nesses minutinhos que restam aqui, essa importante proposição aqui, ó, que diz que o conjunto de números primos é um conjunto infinito. Porque durante a história, né, a evolução da história da matemática, sempre houve muita controvérsia a respeito da validade desta proposição. Por um certo tempo, alguns autores lá na Grécia, principalmente, né, imaginavam que talvez o conjunto dos números primos, que já era conhecido este conceito entre os matemáticos da Grécia, se eventualmente esse conjunto pudesse ser finito, né? E é possível demonstrar, então, que esse conjunto, na verdade, é um conjunto de números, que é um conjunto infinito. Então, para mostrar isso, é suficiente provar que o conjunto dos números primos positivos é infinito. Né? Se eu tiver um conjunto infinito de números primos positivos, né, isso vai valer para os negativos, que é um conjunto simétrico. Né? Então, vamos supor, por absurdo, que eu tenha apenas um conjunto finito de números primos. Digamos, P1, P2, P, K. Onde o K é um número qualquer. Vamos supor que fossem 100. Então, eu teria um P1, P2, etc., P100. Aí a lista dos números primos ia terminar ali, ó, do P1 até o P100. Aí eu construo este número aqui, ó, que é o produto de todos os números primos mais um. Se este número for primo, né,
pronto, acabou, né? Ele é maior que todos os outros, portanto já seria suficiente, né? Agora vamos supor que ele não seja primo, então. Então tem que ter pelo menos um primo que divide esse número, né? Ele divide o m, né? Não é o n, é o m. Bom, acontece que, vejam, né, pessoal, só tem um número finito de números primos, né? P1, P2, PK. Se este número m aqui tem um número primo que é divisor dele, este número primo tem que ser algum daqueles da lista, né? Ou é o P1, ou é o P2, ou é o último, que é o PK. Digamos que ele seja um número primo daquela lista PI, né? Mas então, como esse número é divisor do m, ele é divisor desse número aqui e divisor, desculpe, desse produto, né? Porque ele é um dos fatores, então ele vai ser divisor de 1, né? E isso é um absurdo, né? Como é que um número primo maior do que 1 vai ser um divisor de 1? Isso não pode acontecer. Portanto, essa hipótese de que o conjunto de números primos é finito leva a uma contradição, ou seja, é uma prova de que o conjunto de números primos positivos, na verdade, é um conjunto infinito de elementos, né? Então, eu vou ficar por aqui, pessoal, na aula de hoje, né? E eu vou, então, abrir ali no Moodle o acesso a esse trabalho, né? E vou ali configurar para vocês responderem até segunda-feira. Acho que dá tempo tranquilo de fazer, tá? É uma tarefa simples, mas é importante fazer a entrega lá. Ok? Então vou dar uma boa noite para vocês. Ok, professor, boa noite. E até segunda-feira, então. Até, um abraço. Falou, tchau, um abraço.